O nosso assunto agora é economia, já que hoje foi a super quarta-feira, com decisões sobre os juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. A gente vai diretamente a Miami conversar com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Will, boa noite para você, como que vai? Bem-vindo. Boa noite a todos, realmente dia importante hoje. E temos aqui o Eduardo Velho para falar sobre o Copom e as decisões aqui no Brasil. Mas, Will, começo por você. Em relação à taxa americana, o Banco Central americano manteve a taxa inalterada entre 5,25% e 5,5%. O que pesou para essa decisão do Fed nos Estados Unidos? O que eles levaram em conta para tomar essa decisão de manutenção? Bom, acho que só para botar em contexto, né, tá aí nos highlights, né, essa é a maior taxa de juros em décadas aqui nos Estados Unidos. A taxa ela já é maior do que a taxa de inflação percebida, ou seja, a gente já tem o que a gente chama de uma política monetária restritiva, né, os juros já estão altos o suficientes para tentar controlar a atividade econômica aqui nos Estados Unidos. A questão é que a atividade ela ainda continua firme e forte, né, na semana passada a gente teve o dado do PIB aqui nos Estados Unidos, que foi muito forte. Então, a grande expectativa que se tem aqui em relação a juros é que esses juros eles se mantenham elevados por um período mais longo. E hoje, especificamente, o Fed ressaltou e chamou a atenção que já observou que no mercado futuro, né, no mercado financeiro, os juros aqui nos Estados Unidos já estão em patamares bastante altos e que isso pode repercutir em algum momento em uma desaceleração da economia. Então, já deixando meio que indicado, né, que o juro já atingiu um patamar elevado e que talvez daí não suba mais tanto. Essa foi a interpretação do mercado, tanto é que a gente viu ativos de risco hoje performando bem, né? Perfeito. Agora, Eduardo Velho, mais uma vez bem-vindo aqui à Jovem Pan. E o Copom, como já era previsto, reduziu em meio ponto percentual, taxa básica de juros 17,75% para 12,25% ao ano, mas no comunicado tem ainda a previsão de novos cortes dos juros, mas o Copom falou sobre as contas públicas, né, sobre os déficits e também essa questão que a gente discutiu nessa semana muito a fundo e o mercado financeiro reagiu, não é? Sim, boa noite. Na verdade, o Copom historicamente, em qualquer gestão, qualquer mandato, tem sempre comentado quando existem períodos de indefinições fiscais das contas públicas, possíveis mudanças de metas, até mesmo novas orientações sobre o orçamento fiscal, projetos de arrecadação que ainda não foram aprovados. Ele tem colocado alguns pontos de alerta para justamente dar uma certa estabilização das expectativas quanto à trajetória ou da queda de juros ou da alta de juros, né? Para lembrar, em 2016, por exemplo, o Banco Central só começou a cair a taxa de juros quando houve a aprovação ali do teto dos gastos, né? Quando ficou claramente, foi aprovado na Câmara no primeiro turno, então estava claro, isso aí deu possibilidade ao Banco Central a cair os juros. Então, esse estresse que ocorreu essa semana em relação à possível mudança de meta fiscal realmente não pegou bem nos mercados, os mercados reagiram muito mal, os juros futuros subiram bem, o dólar se manteve ainda acima de R$5, que eu acho que é um patamar que eu acho que tende a se permanecer em função desse conflito externo, mesmo com essa certa atenuação das expectativas, com a manutenção da taxa nos Estados Unidos em 5,25% a 5,5% ao ano, mas me parece que o contexto fiscal realmente continua ainda muito incerto. Lembrando que hoje realmente o mercado melhorou, realmente tanto a bolsa subiu, como o dólar caiu um pouquinho, os juros todos caíram em função dessa confirmação dos juros, manutenção dos juros do Fed, mas principalmente a sinalização já comentada que os juros já estão altos nos Estados Unidos. Então, acho que me parece que agora o foco vai ser agora o ajuste fiscal aqui interno. Bom, aproveitando os dois economistas aqui, um nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil, eu pergunto para você de que maneira o mercado americano vem se contaminando com a guerra e se é que há realmente algum impacto e se a guerra, ao que tudo indica, vai se arrastar por muito tempo, como que o mercado deve reagir a isso? Boa pergunta, difícil resposta, né? Acaba que, assim,
a gente esperava existia uma expectativa em relação a preços de petróleo, né, que no primeiro momento eles até acabam saltando, porque você tem um conflito no Oriente Médio que pode dragar outros países importantes produtores de petróleo. Não aconteceu. O que esse conflito até agora trouxe foi uma percepção de que, a economia global ela tende a desacelerar, né? Países que estão em guerra, eles não comercializam, eles não cooperam, a economia cresce menos. Então, guerra em geral é ruim para crescimento econômico. Muito especialmente, obviamente, para os países que estão envolvidos nessa guerra, mas que acaba tendo as suas conexões também com o cenário internacional. Ou seja, assim como o Brasil não é uma ilha, os Estados Unidos não é uma ilha, hoje a gente tem conexões comerciais de todos os países. Então, a percepção até agora é que assim, você acaba travando um pouco o crescimento global. Só que aqui nos Estados Unidos a economia continua crescendo, né? Essa é uma economia muito resiliente, muito forte, e hoje a dificuldade maior do próprio Banco Central é em desaquecer essa economia para controlar uma inflação que acaba afetando negativamente o poder de compra dos consumidores. Então, assim, obviamente que sob o ponto de vista humano e geopolítico, é um tema extremamente relevante, é um tema extremamente presente aqui na sociedade americana, vai ser fator importante também, inclusive, nas eleições do ano que vem, né, com certeza, mas sob o ponto de vista econômico, acabou que não teve um grande ainda impacto, né, na economia, e a percepção é que apenas desacelerou um pouco essa economia global, o que no caso dos Estados Unidos ajuda a conter essas certas pressões que a gente segue vendo ainda um pouco aqui nos Estados Unidos em relação à inflação. Bom, Eduardo, e o impacto da guerra no mercado aqui? É bom lembrar também que o mercado hoje começa um novo mês, só que a semana termina, né? Por causa do feriado. Exatamente. Como devemos ter um rally geralmente positivo no final do ano, em dezembro. Eu queria colocar um ponto de alerta sobre a questão da economia norte-americana. Realmente a economia americana está com uma certa resiliência, a economia está crescendo ainda, o mercado de trabalho ainda está relativamente aquecido, mas as taxas de juros nas hipotecas, do mercado de crédito, já está sentindo realmente o efeito dessa elevação dos juros. Pra você ter uma ideia, os juros médios das hipotecas americanas já chegou a bater 7,5%, 7,80% ao ano. Isso realmente é muito forte. Então, isso tem um efeito aí sobre fluxo, sobre estoque de riqueza na economia americana, que deverá aparecer um pouco mais na frente nos próximos trimestres. Então, o sinal de alerta é que a contribuição do exterior para o Brasil, para os emergentes, me parece que vai ser um pouco pior em 2024 que 2023. Eu acho que é um ponto importante, inclusive para os mercados de bolsa, mercado de renda variável. Então, pode ter. E aqui no Brasil, eu ainda estou um pouco ainda desconfiado ainda desses estresses de resultados fiscais mensais, que me parece que ainda vão sair ainda muito, muito dependente da arrecadação. E o sinal é claro, a economia tende a desacelerar um pouco na margem e a arrecadação talvez não surpreenda positivamente, muito pelo contrário. Então, a tendência é de um déficit ainda um pouco mais alto em 2024, talvez, ou no mesmo nível que 2023, e exatamente isso aí vai evitar realmente uma queda maior dos juros que poderia... O mercado projetava até em torno de 9, até 8,75, alguns meses atrás. Eu acho que o mercado já está projetando a faixa de 9,25, 9,5. Então, acho que são apenas esses dois pontos de alerta aí que eu vejo que vai ter um pouco mais de estresse no ponto doméstico. Eduardo, bom feriado para você. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Um abraço. Abraço. Will Castro Alves, que falou conosco dos Estados Unidos, como sempre. Um abraço. Valeu, Will. Forte abraço a todos. Bom feriado. Obrigado.